Fala, fiel. Mais um dia de Corinthians na veia, e hoje o papo vai ser quente, cheio de bastidores, informações de mercado e, claro, aquela resenha que só quem vive o Timão entende. O clima no Parque São Jorge tá pegando fogo, principalmente por causa de um nome que muita gente já ouviu falar, mas que agora começa a tomar espaço de verdade dentro do clube, o jovem lateral Denner. Pois é, parece que o garoto finalmente vai ter a chance de vestir a camisa do Corinthians no Campeonato Paulista, e essa história vem cheia de detalhes curiosos que mexem diretamente com o bolso do clube. Segundo fontes de dentro do clube, existe uma cláusula no contrato do Denner que pode render ao Corinthians uma bela grana se ele atuar como profissional em 2026. Estamos falando de 4 milhões de euros, o que, na cotação de hoje, dá uma bolada daquelas. E num momento em que o clube está tentando equilibrar as contas e até aliviar pendências como o famigerado transfer ban, qualquer entrada financeira desse porte é um alívio. O curioso é que o Corinthians pretende justamente colocar o garoto para jogar pensando nesse retorno financeiro, o que já mostra que o clube está buscando alternativas inteligentes para fazer dinheiro sem precisar vender mais uma promessa por qualquer valor. Agora, tem torcedor que questiona se vale a pena investir no Denner quando existem outros nomes para a lateral esquerda, como o Hugo e o Anschler. Mas convenhamos, a posição anda carente faz tempo. O Corinthians testou vários jogadores e nenhum se firmou de verdade. O Denner pode não ter sido aquele craque na copinha, mas mostrou potencial. E se o Chelsea foi lá e apostou nele, é porque o garoto tem qualidade. Os europeus não dão ponto sem nó, acompanham o jogador por muito tempo antes de investir. Então, por que não aproveitar o talento enquanto ainda está por aqui? O problema é que o Corinthians tem um histórico complicado com o aproveitamento de jovens. Enquanto outros clubes, como o Palmeiras, utilizam os garotos até o último minuto antes da venda, o Timão muitas vezes acaba deixando os talentos de lado, queimando oportunidades de revelar jogadores e ainda lucrar com isso. O caso do Denner é mais um exemplo claro dessa indecisão interna. Antes da lesão, ele mal tinha chance de jogar, mesmo com a lateral esquerda sendo uma das posições mais problemáticas do elenco. Agora, com essa possibilidade de garantir 4 milhões de euros, a coisa muda de figura e o garoto passa a ser visto com outros olhos. E esse papo de cláusula contratual traz à tona uma lembrança amarga para a torcida. Quem acompanha sabe muito bem que já teve dirigente que deixou cláusulas importantes sumirem misteriosamente dos contratos. Lembram da porcentagem de alguns jogadores que o Corinthians acabou perdendo? Pois, histórias de bastidores mostram que cláusulas foram engolidas, literalmente, antes da saída de certos dirigentes. É aquele tipo de situação que faz o torcedor perder a paciência, porque o clube sempre acaba ficando no prejuízo. Mas voltando ao Denner, se o garoto entrar no elenco principal e jogar minimamente bem, o Corinthians já sai ganhando. E cá entre nós, pior do que muitos que vestiram a camisa nos últimos anos ele não vai ser. O torcedor quer ver vontade, raça, disposição em campo. E o Denner, quando jogou na base e na copinha, mostrou isso. Pode não ter encantado todo mundo, mas apresentou uma regularidade interessante. Com uma boa sequência, pode sim se tornar útil no elenco. E falando em lateral, dá até saudade de lembrar da época em que o Corinthians tinha jogadores de verdade na posição. Quem viu Silvinho, André Luiz e Kleber jogar sabe o que era qualidade. Lá entre 1995 e 2000, o Timão teve esses três caras se revezando e mantendo o nível lá em cima. O André Luiz, inclusive, fez o gol do título paulista de 97, num jogo histórico no Morumbi. Quem esteve lá nunca esquece. Foi uma luta para chegar, muita dificuldade, mas o amor pelo Corinthians sempre falou mais alto. Essa é a essência do torcedor corintiano, não importa o perrengue, o importante é estar junto. Agora, saindo um pouco da nostalgia e voltando para o presente, o assunto que tomou conta dos bastidores nessa semana foi Memphis Depay. O holandês virou tema de conversa depois que surgiu a informação de que ele teria recusado morar em Alphaville. Segundo a reportagem, o Corinthians ofereceu algumas casas na região, mas o jogador achou o local longe demais do centro de treinamento. Alphaville fica a cerca de 46 quilômetros do CT Joaquim Grava, e com o trânsito de São Paulo, isso pode facilmente virar mais de 1 hora de viagem.
Já o hotel onde ele está hospedado, uma cobertura de luxo que o próprio Corinthians banca conforme previsto em contrato, fica a pouco mais de 20 quilômetros do CT. Aí começou a polêmica. Será que faz diferença onde o cara mora? Sinceramente, parece até piada. O Corinthians deve para o jogador mais de 23 milhões de reais e paga um salário mensal na casa dos 6 milhões. E estão discutindo onde ele vai morar? O que muda se ele sair de um hotel de 250 mil reais por mês para uma casa de 160 mil? Nada. Isso é brigar por trocado quando o buraco é muito mais embaixo. Tem torcedor que cai nessa e começa a achar que isso afeta o rendimento, mas o problema não é o endereço do Memphis, e sim o quanto ele entrega dentro de campo. O cara treina, mas parece que joga mais quando veste a camisa da Holanda do que quando defende o Corinthians. É aquele tipo de jogador que dá o máximo quando tem data FIFA chegando, mas aqui, no dia a dia do Brasileirão, o rendimento despenca. E olha que o Corinthians está pagando caro por essa história. Se for parar para pensar, manter o Memphis por mais um ano pode custar uma fortuna. Estamos falando de 6 meses de salário, luvas, metas e prêmios, tudo somando facilmente mais de 50 milhões de reais. E em ano de Copa, é fácil prever o roteiro. O jogador vai querer se poupar para estar inteiro com a seleção, jogando o mínimo possível aqui. O risco é enorme, e o retorno, duvidoso. Por isso, tem gente dentro do clube que acredita que o melhor caminho é tentar aproveitar o Memphis na Copa do Brasil e depois se despedir dele o quanto antes que o prejuízo fique ainda maior. O torcedor, por sua vez, já começa a perder a paciência. Porque, convenhamos, o Corinthians tem se envolvido em uma novela atrás da outra. É dívida, é salário atrasado, é jogador insatisfeito, é dirigente prometendo reforços e nada acontecendo. Enquanto isso, o time está ali tentando se reerguer dentro de campo, buscando uma sequência que devolva a confiança e a dignidade de um dos maiores clubes do país. E entre polêmicas e expectativas, o elenco segue trabalhando. A última quarta-feira foi marcada pelo retorno aos treinos no CT Joaquim Grava, com todo o grupo realizando exames médicos e físicos em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Essa é uma etapa importante da pré-temporada, pensando já em 2026. Depois dos exames, os jogadores fizeram um treino de força na academia e depois foram para o gramado, onde o técnico comandou atividades de posse de bola e transição ofensiva. A ideia é preparar o time para o clássico contra o São Paulo, que acontece na próxima quinta-feira, na Neoquímica Arena. Enquanto isso, alguns nomes seguem ausentes por conta das seleções. O zagueiro Félix Torres está com o Equador, e o Memphis Depay, claro, está com a Holanda. Os dois devem voltar nos próximos dias, mas até lá o Corinthians vai ajustando o time, tentando encontrar o equilíbrio necessário para essa reta final de campeonato. O clima é de concentração total, mas também de expectativa, porque o torcedor quer ver resultado, quer ver raça, quer ver aquele Corinthians de alma em campo outra vez. E o papo sobre o Corinthians não para, fiel. A verdade é que o torcedor vive um misto de esperança e impaciência. O clube tenta se reconstruir, mas parece que cada passo dado à frente vem acompanhado de 2 para trás. Dentro do CT Joaquim Grava, o clima é de cobrança. Jogadores, comissão técnica e diretoria sabem que a temporada de 2026 será decisiva, e que o time precisa mostrar evolução real, dentro e fora de campo. Não dá mais para viver só de história, de tradição e de promessas que não se cumprem. O Corinthians precisa voltar a ser protagonista, e isso passa por organização, planejamento e, principalmente, comprometimento. A preparação física tem sido o foco neste início de trabalhos. O elenco vem sendo dividido em grupos para a realização de exames, treinos personalizados e trabalhos de força. A comissão técnica está tentando mapear as condições de cada atleta para evitar o número alto de lesões que atrapalharam o time ao longo do último ano. Isso é fundamental, porque o Corinthians teve muitos problemas com jogadores que ficaram no departamento médico por longos períodos, e isso impactou diretamente o desempenho dentro de campo. O torcedor cansou de ver escalações remendadas e improvisos em posições cruciais. O clássico contra o São Paulo, pela 34ª rodada do Brasileirão, será o primeiro grande teste dessa nova fase de treinos. O adversário vem em boa fase,
e o Corinthians precisa mostrar que está disposto a reagir. O majestoso, como sempre, carrega um peso emocional enorme. Jogo assim não é apenas sobre 3 pontos, é sobre moral, sobre rivalidade, sobre orgulho. E o torcedor quer ver um time que entenda o tamanho dessa camisa, que entre em campo com alma e disposição, como mandam os mais de 100 anos de história do clube. Mas é impossível falar do Corinthians sem entrar nos bastidores. A diretoria vive uma montanha-russa de decisões e negociações, tentando equilibrar a parte financeira com a pressão esportiva. O clube ainda precisa resolver pendências antigas e, ao mesmo tempo, preparar o elenco para o que vem pela frente. O caso do Memphis Depay é um bom exemplo disso. O jogador é caro, tem um nome de peso, mas até agora não mostrou em campo o impacto que se esperava. A relação custo-benefício está cada vez mais questionada, e isso causa incômodo. Dentro do vestiário, há quem diga que a presença do Memphis mexe com o ambiente. Alguns o enxergam como um líder técnico, outros o veem como um cara distante, que cumpre suas obrigações, mas não cria vínculo com o grupo. O fato é que o Corinthians apostou alto nele, e agora precisa decidir se vai manter esse investimento ou se vai buscar alternativas mais sustentáveis. O contrato é pesado e cheio de bônus, o que pode pesar ainda mais no orçamento de 2026. Enquanto isso, a base do Corinthians segue sendo observada de perto. O caso do Denner reacendeu a discussão sobre o aproveitamento dos jovens. Muita gente acredita que o clube precisa dar mais espaço para os garotos formados no terrão, porque é ali que surgem os talentos que entendem o que é ser corintiano de verdade. A torcida sempre valoriza quando vê um jogador da casa ganhando oportunidade, e o Denner pode representar exatamente isso. O garoto tem potencial, e se a diretoria souber trabalhar com inteligência, pode transformar essa história em um grande negócio para o clube. Mas, claro, o Corinthians também precisa olhar para o mercado. O elenco atual tem lacunas evidentes, principalmente nas laterais, na armação e no ataque. A diretoria tem conversado com empresários, tentando encontrar reforços viáveis financeiramente, mas o momento econômico do clube complica tudo. A dívida é pesada, os compromissos mensais são altos, e qualquer contratação precisa ser pensada com muito cuidado. Por isso, o torcedor não deve esperar grandes nomes chegando em sequência, mas sim apostas pontuais e, de preferência, baratas. O grande desafio é encontrar equilíbrio. O Corinthians não pode abrir mão da competitividade, mas também não pode repetir os erros de gestões passadas, quando gastou mais do que podia e acabou acumulando dívidas impagáveis. O caminho agora precisa ser outro: pensar a longo prazo, formar elenco com inteligência, valorizar o que já tem em casa e, acima de tudo, respeitar a camisa. O torcedor entende o momento, mas quer ver sinais de mudança, quer ver que o clube aprendeu com os tropeços. O técnico tem tentado resgatar o espírito do grupo, reforçando a ideia de união e de entrega em campo. Nos treinos, a exigência é alta. O foco é fazer com que o Corinthians volte a ser um time competitivo em todos os jogos, especialmente nos grandes. O elenco está sendo cobrado para manter a intensidade durante os 90 minutos, e a comissão técnica acredita que o segredo está na preparação física e no comprometimento coletivo. A torcida, como sempre, tem sido um capítulo à parte. Mesmo com os altos e baixos, o apoio continua sendo gigantesco. A Fiel empurra o time em qualquer situação, e isso é um diferencial que poucos clubes no mundo têm. A pressão existe, claro, mas é essa paixão que faz o Corinthians ser o que é. A Neoquímica Arena continua sendo um caldeirão, e o torcedor promete lotar o estádio no clássico contra o São Paulo. O ambiente promete ser de pura eletricidade, daqueles jogos que ficam marcados na memória. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians parece disposto a causar um verdadeiro terremoto no futebol sul-americano. Nos bastidores, rumores cada vez mais fortes indicam que o clube fechou acordo com ninguém menos que James Rodrigues, o craque colombiano conhecido por sua visão de jogo impecável e faro de gol apurado. O nome do meio-atacante já circula há semanas entre jornalistas e insiders, mas agora fontes próximas ao clube afirmam que a negociação estaria praticamente selada, deixando torcedores e rivais em alerta.
A possibilidade de ter James Rodrigues no elenco alvinegro acendeu uma verdadeira febre entre a torcida. Nas redes sociais, a expectativa é palpável, torcedores compartilham memes, vídeos de gols históricos e até campanhas pedindo que o camisa 10 seja recebido com festa nas arquibancadas. A repercussão é tamanha que já se comenta até sobre ajustes táticos para acomodar o colombiano no time, explorando toda a sua capacidade de armar jogadas e transformar cada passe em uma ameaça concreta ao adversário. Se confirmada, a chegada de James não seria apenas uma contratação de impacto, mas também um símbolo de ambição do Corinthians em se afirmar no cenário continental. Fontes internas sugerem que a diretoria acredita que, além de talento técnico, o colombiano traria experiência internacional e liderança, atributos essenciais para quem busca protagonismo em competições de alto nível. Com passagens por grandes clubes europeus e histórico de artilharias importantes, James Rodrigues é visto como peça-chave para elevar o nível do time e atrair a atenção de patrocinadores e mídia, reforçando a marca do clube dentro e fora das quatro linhas. Entre os comentaristas esportivos, o burburinho é intenso. Alguns especulam sobre como o técnico ajustaria a equipe para integrar um jogador com estilo tão criativo, enquanto outros destacam a possibilidade de renovação da mentalidade do elenco, com jovens talentos absorvendo a experiência de um atleta que brilhou em Copas do Mundo e campeonatos internacionais. A movimentação também gera especulações sobre o impacto no mercado de transferências nacional. Se James aterrissar em solo brasileiro, é provável que outras equipes tentem reforçar seus elencos para não ficarem atrás do Corinthians. Enquanto a torcida espera por confirmações oficiais, o clima nos arredores do clube é de expectativa e entusiasmo contido. Cada movimentação no centro de treinamento é analisada minuciosamente, cada postagem de dirigentes é interpretada como pista de que o colombiano pode, de fato, vestir a camisa do timão em breve. O burburinho é real e crescente. James Rodrigues no Corinthians deixou de ser apenas um rumor para se tornar o assunto mais comentado no futebol brasileiro, prometendo mexer com o mercado, a torcida e, claro, os rivais. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!